Deputado, 24 dias de governo Sandro Mabel, que avaliação que dá para fazer nesses 24 dias? Eu tenho buscado ser o mais justo possível, assim como eu fui até durante essa campanha, quando eu estava sendo candidato, para não ficar cobrando coisas que eu sei que a pessoa não dá conta de fazer, até pela impossibilidade temporal, né? Ainda não passou o tempo inteiro. Mas começou muito ruim, porque estava noticiando que o Mabel já estava sendo prefeito antes mesmo de assumir, e de certa forma já estava fazendo as articulações, estava fazendo os acompanhamentos. Mas o que eu tô vendo agora é uma atuação muito teatral. Acho que ele se empolgou, porque obviamente depois da prefeitura você tá exposto, né? Isso aconteceu comigo também, acontece com todo mundo que vai para uma campanha majoritária. Então, as redes sociais costumam explodir, né? Porque você fica exposto ali na TV durante um mês e meio, muita gente acompanhando, e eu acho que ele se empolgou com isso e agora tá tentando criar um teatro em cima de Goiânia, meio que maquiando a real situação das coisas, para ele se apresentar depois como salvador da pátria. O que eu tô vendo até agora de atuação concreta dele, que ele realmente fez, é criar a taxa do lixo para Goiânia, onde você vai ter que pagar de 258 a 1.600 reais para um serviço que já deveria estar incluso nos impostos municipais, né? E ao contrário do que falam, não é obrigatório. Nenhuma prefeitura tem a obrigatoriedade de implementar, ela tem o direito, pelo julgamento do STF com o voto do Lewandowski, tem o direito, mas não tem obrigatoriedade de implementar. Então ele não precisava ter implementado essa taxa do lixo se ele tivesse simplesmente reorganizado as contas de Goiânia, mas preferiu implementar e jogar a conta pro cidadão. Tudo que eu falei na campanha a respeito da diferença entre os dois projetos nossos, onde eu não fiz acordo com nenhum vereador, presidente de partido, em troca de cargo, não fiz, e eu disse que ele havia feito e que ele iria ter que cumprir, agora tem que cumprir. Há muitos parentes de vereadores na administração, a gente viu a própria imprensa noticiando que os vereadores estão indo atrás cobrar os cargos, então não teve jeito, ele teve que pagar a fatura do apoio político para ter mais votos que a gente na eleição. Mas efetivamente, de trabalho, de construção, muito pouca coisa, uma dramatização assim exagerada, que na minha opinião ele não precisava fazer isso. Não estou torcendo contra, mas também por ser uma questão de administração objetiva, eu torcer contra, eu torcer a favor não faz diferença nenhuma. Eu simplesmente tenho que apontar, caso estiver acontecendo algo errado, porque eu tenho esse direito e os votos que me foram confiados também foram para isso. Então, infelizmente, eu acho que começou muito mal, tinha mais coisa para fazer. A própria questão de pedir a calamidade nas finanças. Ele sabe que não é necessária a calamidade nas finanças. Olha, se Goiânia tem 8,7 bilhão de LOA de orçamento aprovado num ano e 10,3, se eu não me engano, no outro ano, ou 10,2. Então a gente teve um crescimento de 1,5 bilhão de um ano para o outro. Você está pedindo calamidade nas finanças de uma cidade que está crescendo 1,5 bilhão de orçamento de um ano para o outro? O que ele queria com isso? Óbvio, para quem não conseguiu fazer a leitura aí. Infelizmente sumiram muitos analistas políticos aí da cena de Goiânia, ou não querem fazer a análise. Tá tentando pintar um cenário pior do que tá. Goiânia tá ruim? Tá. Mas a cidade cresce por conta própria. A cidade cresce apesar do prefeito. A cidade cresce apesar dos maus políticos na administração. Então, se a gente tem uma dívida aí, ou um déficit de 3 bilhões, 3,2 bilhões, olha que interessante, Thiago. E crescendo 1,5 bilhão por ano, só de deixar parado como tá, o déficit já zerava em 2 anos. Esse é o raciocínio que está sendo feito. Então ele tentou implementar essa calamidade nas finanças. A da saúde, eu concordo, saúde realmente é um caso à parte, mas a das finanças o próprio TCM negou, porque viu que ele era uma jogada de marketing para depois ele aparecer lá em, sei lá, setembro, outubro, com as coisas assim mais equilibradas, tá falando, olha, resolvi Goiânia inteirinha. Mas eu não compro essa ideia de ele chegar toda hora falando, olha, descobri aqui, olha o rumbo. Nossa, olha aqui que jeito de deixar. Quer dizer, você não sabia o jeito que estava? Você não estava estudando Goiânia? Você não estava na eleição? Todo mundo sabia. Todos os candidatos que fizeram o dever de casa sabiam como estava Goiânia, então eu não compro essa suposta surpresa do prefeito de que está tudo ruim agora e ele está sendo o salvador da pátria resolvendo.